O passaporte italiano não é qualquer documento. Ele pode te abrir portas no mundo inteiro. Se você ainda está pensando ou está na dúvida se vale ou não a pena reconhecer a sua cidadania italiana, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar algumas vantagens sobre ser um cidadão italiano. Atualmente, em 2024, o passaporte italiano é o mais poderoso do mundo, estando em primeiro lugar e dividindo a posição com o da França, da Espanha, da Alemanha, de Singapura e do Japão. Então, essas 5 nações têm atualmente o passaporte mais poderoso. E as suas vantagens vão bastante além de simplesmente viajar sem precisar emitir algum visto para muitos países. O primeiro ponto a favor da cidadania italiana, e talvez uma das vantagens mais conhecidas, que é a de livre circulação pela Europa. Você sendo um cidadão italiano, você pode viver, trabalhar, estudar em qualquer um dos 27 países da comunidade sem necessidade de visto. Você só precisa cumprir com as normativas de cada país com relação à residência de cidadãos comunitários, mas é super simples. Imagina a liberdade de poder mudar para qualquer país, seja Dinamarca, Alemanha, Holanda, Suécia, sem muitas burocracias. E isso vale tanto para longas estadias, ou seja, para morar literalmente em um desses países da comunidade, como para turismo, para viagens, para passeio, porque o trânsito entre os países da União Europeia é muito simplificado. Tirando o foco da União Europeia, com o passaporte italiano a gente tem vistos simplificados para muitos outros países que têm exigência de vistos, como é o caso da Austrália, do Canadá, dos Estados Unidos. O processo é muito mais simples, muito mais barato, simplificado e mais rápido também do que apenas com o passaporte brasileiro. Para os Estados Unidos, por exemplo, quem tem o passaporte italiano precisa somente aplicar para o ESTA, que é um sistema eletrônico de autorização de viagem. Você faz um cadastro através do site, paga uma taxinha de $21 e pronto, ingresso autorizado. E esse visto eletrônico tem a validade de 2 anos. Como cidadão italiano, você tem direito ao sistema de saúde pública, não só da Itália, como da União Europeia, ou seja, dos 27 países que fazem parte. Isso nem sempre quer dizer que a saúde será 100% gratuita, e a Itália é o próprio exemplo disso, onde tem algumas taxas a serem pagas, porém, você como cidadão pode ter acesso, pode solicitar o atendimento público. Além disso, estudar em universidades europeias pode ser bem mais barato ou até gratuito caso você seja um cidadão italiano. Uma das dúvidas mais comuns e mais frequentes é: ao me tornar italiana, eu perco a minha cidadania brasileira? E a resposta é não. A Itália permite que você tenha a dupla cidadania e ela é compatível com a brasileira, então você pode sim, tranquilamente, ter tanto a cidadania italiana como a brasileira sem ter que abrir mão de nenhuma das duas. O que é o melhor dos dois mundos, vamos combinar. Apesar de eu achar que mesmo se pudéssemos escolher apenas uma cidadania, ainda assim seria mais vantajoso ficar com a italiana, porque com o passaporte italiano você pode tranquilamente morar, inclusive no Brasil, se esse fosse o seu desejo. Mas, como falamos, é o passaporte mais poderoso do mundo, então mais vale ter somente ele do que o brasileiro. Mas esse não é o caso, porque podemos sim ter as duas cidadanias. A cidadania italiana também te dá acesso a benefícios sociais e previdenciários de outros países da União Europeia quando você contribui nesses outros países. Por exemplo, se você tem a cidadania italiana, mas escolhe morar na Espanha, por exemplo, e trabalha lá, contribui lá, você tem direito de receber a sua aposentadoria na Espanha. Isso significa que se você escolher morar e trabalhar em qualquer país da União Europeia, você vai ter todos os seus direitos trabalhistas, a sua aposentadoria, os auxílios do governo, seja para desempregados, para família, para filhos e etc. Tudo que um cidadão comum daquele país tem, você terá direito também em termos de auxílio e benefícios. Se você sonha em trabalhar no serviço público europeu, o
passaporte italiano pode ser a chave, porque com ele você pode participar de concursos públicos e trabalhar em órgãos governamentais da União Europeia. E isso aumenta ainda mais as suas possibilidades e oportunidades de carreira internacional. Na Itália, por exemplo, 95% dos concursos públicos são destinados apenas a cidadãos italianos e europeus. Se você for estrangeiro, você não pode participar desses concursos públicos. E o mesmo vale para muitos outros países. Por fim, ter o passaporte italiano é uma vantagem competitiva no mercado de trabalho. Muitas empresas da Europa, inclusive multinacionais, preferem contratar alguém que já tenha cidadania de algum país europeu do que solicitar a emissão de um visto, por exemplo, para alguém que vem de fora, porque é muito mais facilitado, menos burocrático e mais barato do que você trazer um empregado de fora da União Europeia. Mesmo que no momento não esteja nos seus planos sair do Brasil, ter o passaporte italiano pode trazer mais oportunidades para você. Se você está pensando em dar esse passo, mas sempre fica com aquele pé atrás, seja pelo custo, porque eu entendo, é um valor elevado mesmo, seja por qualquer outro motivo, lembre-se que a Itália e morar na Itália não é a única opção, longe de ser a única opção. A gente tem toda a União Europeia, a Europa como continente no geral e muitos outros países que facilitam o ingresso para italianos. Então pense bem. Me conta aqui nos comentários se você já estava atualizado sobre o poder do passaporte italiano. Se você estiver em processo de cidadania, me conta também como está sendo a sua experiência. E caso você ainda não tenha solicitado, me diga o que te freia sobre isso, se é mais uma questão financeira ou se você ainda tem dúvidas de que vale ou não a pena. Quero muito saber a opinião de vocês. Se você gostou desse vídeo, clica no botão do joinha e se inscreva aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, porque tem muito conteúdo e notícias sobre a vida na Itália. Noi ci salutiamo qui, um bacio! E até o próximo vídeo. O primeiro ponto a favor da cidadania italiana, direitos trabalhistas que você tem direito trabalhista que você tem direito. Mas você, como cidadão italiano, pode solicitar, pode ter acesso ao usufruto. A Itália permite